A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Aqui quem fala é a missionária Andréia Rodrigues. Se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, eu estou aqui todas as noites trazendo a meditação da noite e a oração da fé e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, curta as nossas mensagens e também compartilhe com seus amigos para que a palavra de Deus possa ser propagada por este mundo. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje eu convido você a abrir a palavra do Senhor e meditar comigo em Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor Deus e Pai, nesse momento maravilhoso, eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor me dê sabedoria do alto para eu transmitir a sua santa palavra. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, com essa palavra grandiosa que vem trazendo para nós, aleluias, né, um grande ensinamento, onde aqui o apóstolo Tiago escreve nessa carta, né, sobre esse assunto de que a fé sem obras para nada aproveita. Conforme a gente leu aqui, meus irmãos, que aproveita dizer que tem fé e não tiver as obras. Então, se eu falo, eu creio em Deus, eu sou cristã, eu tenho fé em Deus, mas aí vem um irmão que está passando por uma necessidade, comenta comigo da sua necessidade e eu então apenas digo para ele: Deus vai te ajudar. Tá bom, irmão, pode ir então, até qualquer dia. Então, quer dizer, eu tenho a fé, mas eu não tenho as obras, né? E o que Jesus mais pregou aqui nessa terra, enquanto ele esteve aqui, meus irmãos, foram as obras, né? Claro que havia, né, ele também falando, aleluias, né, sobre a fé, a necessidade da fé, né? Falou também que não pôde fazer grandes milagres, por exemplo, em Nazaré, porque faltou fé. Aleluias, ele curou outras pessoas que não faziam nem parte, né, ali dos judeus, por conta deles terem fé.
Mas Jesus, o que ele mais demonstrou, né, além da fé no tempo que ele esteve aqui nessa terra, foram as obras que ele praticou, né? Então a gente vê na palavra de Deus quantas obras o nosso Senhor fez aqui. Aleluias, né? E também falou que nós faríamos obras maiores do que essas que ele tinha feito, porque ele subiria para o Pai, mas nós ficaríamos aqui. Aleluias. Então quer dizer, há necessidade das obras, né? A gente não pode apenas ter a fé, mas nós temos que colocar a nossa fé em ação em todos os sentidos, meus irmãos. No sentido de nós crermos no momento ali da dificuldade, a gente crê né, se a gente disser, né, para um monte mudar de lugar, se a gente tiver fé, ainda que seja pequena, como um grão de mostarda, ele vai mudar, né? Mas também no sentido de nós trabalharmos, né, para o reino de Deus, colocando aquela fé em ação, ajudar o nosso próximo, né, fazer tudo aquilo, aleluias, né, que está ao nosso alcance para ser feito. Não apenas ficando acomodado apenas com a palavra de dizer que temos fé, mas nós temos sim que fazer a obra de Deus, porque a fé sem obras ela é morta. Aleluias, né? Conforme a gente viu aqui no versículo 16, se alguém vos lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Qual testemunho essa pessoa vai ter, meus irmãos? Né? Se disser, eu sou um cristão, né? Significa que essa pessoa tem fé em Cristo. Mas viu o seu irmão passar frio, viu o seu irmão passar fome e não deu confiança. Então, qual vai ser o testemunho de cristão dessa pessoa? Por isso que a fé sem obras é morta, meus irmãos. Aqui diz, versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé, aleluias, pelas minhas obras. Olha que coisa linda esse versículo. Para meditar nele, irmãos. Olha, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra-me a tua fé, não, perdão, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, quer dizer, a gente não vai precisar falar que tem fé. As nossas obras falarão que a gente tem fé em Deus, que a gente é uma pessoa servo de Deus, que a gente é obediente à sua palavra, através das obras que a gente fizer aqui nesse mundo. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Olha só, irmãos, não basta a gente dizer que crê, conforme a gente acabou de ler. Até os demônios falam que creem e creem mesmo e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aleluias, quer dizer, irmãos, a gente tem que provar a nossa fé. Aleluias, Abraão teve que provar para Deus que verdadeiramente ele cria nele, que ele saberia que o nosso Deus ia livrar o seu filho, e ali ele ofereceu no altar o seu filho. Versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada, aleluias. Né, irmãos, quando a gente coloca a nossa fé em ação, trabalhando, aleluias, a nossa fé ela é aperfeiçoada. Versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aleluias! E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
né? Raabe ali salvou os servos de Deus, né? Então, quer dizer, por essa obra que ela fez, ela foi salva. Ela e sua família, irmãos. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha, irmãos, hoje a gente teve um aprendizado grandioso aqui por meio dessa passagem bíblica, né? Que vem nos alertando, né, para a necessidade de nós estarmos trabalhando, colocando em prática a nossa fé, servindo-nos uns aos outros, aleluias, em amor, né? Que eu e você, que nós possamos tomar posse dessa palavra, não sermos somente um ouvinte esquecidiço, mas que a gente coloque em prática isso aqui que nós estamos aprendendo nessa noite. Aleluias, né? Vamos guardar isso, irmãos. A fé sem obras, ela é morta. Então vamos trabalhar para o nosso Senhor, amém? Porque aí sim nós estaremos provando que verdadeiramente nós somos tementes a Deus, nós somos servos do Senhor. Aleluias! Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra grandiosa e também fazer juntamente com os irmãos a oração da fé. Senhor Deus e Pai, nesse momento grandioso, quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, Pai. Palavra essa que veio, meu Deus, trazer para nós um despertamento, para nós trabalharmos, meu Pai, para o Senhor. Pai querido, que o Senhor nos dê força, Pai, para a gente cumprir a palavra do Senhor, que nós não viemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos no caminho reto do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. E eu lhe peço, Pai, que abençoe cada uma das vidas que está nesse momento orando comigo, que o Senhor derrame sobre suas vidas bênçãos sem medidas, Pai, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Pai amado, peço-te também, Senhor, que abençoe a todos que se encontram enfermos, Pai, que se encontram, meu Deus, ó Pai, nesse momento com uma enfermidade sem cura, Pai, que o Senhor traga cura para essa vida, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor Deus, visita os hospitais, Pai, visita os orfanatos, os asilos, meu Deus, as prisões, visita aqueles que se encontram encarcerados nos vícios, Pai, trazendo libertação nessa noite. Pai, que almas venham se render ao Senhor, meu Pai, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ser espalhada para muitas pessoas, Pai. Que muitas vidas venham ouvir a palavra do Senhor e serem libertas, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por mais essa oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Amém.